Vejam. Eis aqui o homem. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então Paulo é agarrado pelos líderes religiosos que, como sempre, incitam o povo contra o que eles são contra, e agora o próprio povo agride Paulo. E a acusação é muito simples. Olha, gente, este é o homem que ensina a todos contra a lei de Moisés. Quando ele fala a nossa lei, meu amado, é a lei de Moisés que ele está falando. Os líderes religiosos sempre defenderam e defendem a lei de Moisés. Faça um teste logo mais. Vá no templo e converse com alguns dos líderes religiosos e fale algo contra a lei de Moisés. E você vai ver que são os mesmos de hoje, os mesmos que defendem a lei de Moisés. E esse homem das lideranças religiosas de Atos dos Apóstolos, ele diz: este homem, Paulo, esse aí, é o que tem pregado contra a lei de Moisés e contra o templo. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Aí eu pergunto a você, meu amado, algum dia, no tempo que você tem de protestante ou evangélico, dentro do sistema religioso, algum dia já te mostraram que Paulo pregava contra o templo? Já explicaram para você essa passagem que na Bíblia está em Atos dos Apóstolos de 21 em diante, capítulo 21, verso 21 em diante? E já explicaram para você que quem batia em Paulo era o sistema religioso? Já falaram para você que a razão de Paulo apanhar é porque ele falava contra o templo e contra a lei de Moisés? Se não te falaram, meu amado, é porque eles escondem. Não querem que você saiba disso. Porque senão o trabalho deles vai por água abaixo. Eles perdem o império religioso, financeiro que eles vêm construindo. Esses homens são como aqueles imperadores antigos. A diferença é que os imperadores antigos tinham poder político. Mas desde que Constantino transformou o poder político em religioso, criando o catolicismo, também estes, os protestantes, cada um buscou fazer o seu próprio império religioso, nos mesmos moldes dos impérios antigos, romano, persa, medos. Só que não são mais políticos, são religiosos, impérios religiosos. E ainda tem uma vantagem financeira muito ampla sobre os impérios políticos. É só venha a nós, ao vosso reino, nada. Não tem obrigação nenhuma, financeira, física, de saúde, de educação, de nenhum aspecto político com os fiéis. Apenas os fiéis são súditos que trazem riquezas para eles. Mas esse não é o assunto aqui. O assunto aqui é lei e graça.
E nós estamos então vendo Paulo, o apóstolo Paulo, que era um defensor da lei, aprendeu com Gamaliel, e ele mesmo disse da lei: olha, eu fui fariseu, ou seja, participei da religião da lei de Moisés, mas tudo que aprendi no sistema religioso para mim serviu de merda. Se você ler na Bíblia, você não vai encontrar a palavra merda, porque ela é agressiva, lá você encontra esterco. Só que ele não falou esterco, ele falou cocô, fezes humanas. Então, para mim não ser que chulo, tá certo? Eu vou falar também da forma clássica, né, vamos dizer assim, ou social. Tudo que eu aprendi no sistema religioso me serviu de fezes humanas. Foi o que Paulo diz. E agora esse mesmo Paulo, que se converteu ao nosso Salvador e largou o sistema religioso, ele está indo no templo. E por que Paulo ainda ia no templo? E outra, abrindo parênteses, esta é uma daquelas passagens que os líderes religiosos dizem para nós: não, mas Paulo frequentava o templo, tentando demonstrar uma atividade assim de harmonia entre Paulo e o sistema religioso. Harmonia essa que nunca existiu, nem Paulo, nem Pedro, nem Salvador, nem ninguém. Estevão foi apedrejado e morto porque pregou contra o templo. Leia com atenção que você vai ver. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Incircunciso de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Tá certo? Então não se podia falar contra o templo. Mas os líderes religiosos pegam esta passagem, dizendo que Paulo frequentava o templo e tentando demonstrar que havia uma necessidade de ir ao templo e também uma atividade harmoniosa entre Paulo e os líderes religiosos. Eles falam porque Pedro ia no templo, Pedro pregou e 5.000 almas se converteram. Aí eu pergunto a você, amado, é só você ler. As almas se converteram e aqueles líderes religiosos prenderam Pedro naquela época. Poxa, se Pedro foi lá, pregou, 5.000 almas se converteram, e os líderes religiosos ainda foram agora prender Pedro, não é uma história mal contada? Não, amado, na verdade eles se converteram saindo do sistema religioso. Pedro tirou num só dia 5.000 pessoas do sistema religioso. Por isso é que ele foi preso. Ele foi no templo, pregou para aquelas pessoas, falou a verdade lá dentro, e aquelas pessoas saíram do sistema religioso. 5.000 almas de uma vez só. Aqueles homens ficaram apavorados. São 5.000 pessoas a menos dando dízimo. Leia com atenção que você vai ver que foi isso que aconteceu. E com Paulo agora não era diferente. Ele estava indo no templo. E por que Paulo estava indo no templo? Porque ele frequentava o templo e tinha o templo como alguma coisa do Criador ainda? Não tinha mais, meu amado. O templo agora do Criador já era ele próprio e não aquele de alvenaria. Paulo estava indo no templo, você vai ler o capítulo 21 na Bíblia, e vai ler ali antes disso e vai ver que um homem havia instruído Paulo a fazer isso, para que ele tivesse mais tempo de vida para pregar o evangelho, para que ele desse uma debaixo da lei, mesmo sem estar debaixo da lei. Leia um pouquinho antes que você vai ver que é um conselho que Paulo seguiu de alguém. Mas não se preocupe não, porque assim que acabar de gravar aqui, o vídeo Lei e Graça, eu vou gravar, pela misericórdia do Criador, todo o livro de Mateus, pedacinho por pedacinho. E logo em seguida, vou gravar todo o livro de Atos, pedacinho por pedacinho, se essa for a permissão do meu Criador.
Agora, assim que acabar esse aqui que eu estou fazendo hoje aqui, que você está assistindo aí. Então pode esperar, e se já passou algum tempo que eu gravei esse, eu estou gravando aqui em junho, final de junho de 2011, pode estar certo que o outro já está rodando por aí. É só você procurar. Ou no site, verdadeoculta.com.br. Bom, o que acontece é que Paulo estava entrando no templo. E lá os homens da religião, o sistema religioso, chegaram para a multidão, incitaram a multidão contra Paulo, como eles fazem contra o irmão Rubens, e citam o povo deles, os fiéis, contra mim e contra você. Se você pregar a verdade, eles sempre fizeram essa prática e vão continuar fazendo. Mas agora esses homens da religião diziam: olha, esse aí é aquele que prega contra a lei de Moisés e contra este lugar. Então, eu pergunto a você, você sabia que Paulo sempre pregou contra a lei de Moisés, contra o templo? Você sabe o que Paulo comentou dos 10 mandamentos, que se chama 10 mandamentos, que na verdade não são 10? Daquelas pedras que Moisés desceu com elas do monte? O que Paulo falou a respeito delas? Paulo a chamou de mandamento de morte. Paulo disse que o Salvador nos resgatou da maldição da lei de Moisés. Paulo chamou os 10 mandamentos que as pessoas tanto idolatram, ou 9 mandamentos, que foi dado anteriormente apenas para Israel e não para toda a humanidade, ele chamou de mandamento da condenação. Ele só colocou aspectos negativos sobre a lei de Moisés, sobre tudo que diz respeito à lei de Moisés, de onde ele saiu, e ao qual, volto a dizer, ele chamou de cocô. Amados, isso é uma realidade muito triste. Até hoje você não tinha conhecimento dessas coisas porque você está num sistema religioso que te engana totalmente. Eles estão prendendo vocês no aprisco deles para extorquir tudo que você tem. O que eles pensam que podem vender para vocês e comercializarem, eles vendem, comercializam tudo para vocês. É para escapelar, é para tirar todo o dinheiro. Porque o esquema é grana e sempre foi grana. Você vai ver mais à frente ainda neste DVD o Salvador confrontando esses homens da religião e falando muitas verdades sobre eles, inclusive que eles invalidam a própria lei de Moisés, dizendo que se as pessoas derem dinheiro, poderão assim então fazer o que é condenado pela lei de Moisés, porque está pagando. Você vai ver isso aqui hoje e vai ler na Escritura ainda. Vamos continuar, eu vou trazer para vocês algumas passagens para você não ler os versículos aqui dados, que eu nem vou citar versículo, apenas os livros que estão escritos, e você leia tudo. Leia linearmente, porque é assim que ninguém te engana. É ler do jeito que Paulo, que os apóstolos escreveram. É ler do jeito que o Salvador falou, e não os pedacinhos, porque quando eles linkam pedacinhos, eles estão, na verdade, conduzindo você por caminhos para que você tenha entendimento deles, e não entendimento de Paulo. E eles dizem: olha, irmão, você tem que ter unção do Espírito Santo, porque ler assim você está lendo sem unção. Quando eles disserem isso para você, meu amado, fala para eles o seguinte: olha, eu estou de acordo com a unção de Paulo. Foi assim que Paulo escreveu. Se ele era um homem ungido pelo Criador e ele escreveu assim, eu vou ler assim e vou acompanhar a unção de quem escreveu, e não de quem está tentando me ensinar, que são vocês, raça de víboras.